Fala galera, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de DaVinci Resolve e hoje, sem mais delongas, bora pro conteúdo aqui. Módulo 3, Fairlight, aula 3 e vamos recuperar esse arquivinho aí. O link para você fazer o download de todos esses arquivos já está aqui na bio, como sempre, você vai baixar direto do site oficial do DaVinci. Vai chegar aqui para abrir o projeto, Restore Project Archive, clicou, vai selecionar essa pasta DRA. Nenhuma dessas outras, essa daqui apenas, beleza? Selecionou, Open, ele vai carregar para a gente todos os nossos arquivos que vamos trabalhar nessa aula. Dois cliques para abrir o nosso projeto e vamos nessa. Vou puxar aqui para minha tela que está gravando. Beleza, vamos começar a brincadeira agora no nosso Fairlight. Para que todo mundo esteja com a mesma visualização, primeiro vamos vir aqui, ó, Workspace, e aí vamos dar esse Reset UI Layout. Dessa forma a gente vai ter certeza que a partir desse ponto está todo mundo com a mesma configuração. E, em seguida, vamos vir no nosso Media Pool, vamos procurar aqui, deixa eu liberar, vamos puxar um pouquinho de espaço, cadê o nosso ADR Session? Vem duas vezes em Timelines, clica na listinha aqui e vamos abrir o número 13, Premix Level and Pen. Dois cliques nele e já temos carregado aqui. Para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, vamos fechar o Media Pool e a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada aqui no Mixer, né? A gente tem essa parte do Mixer que fica aqui para a gente arrastar, então a gente pode puxar ele o quanto nós quisermos. Vamos deixar aqui mais ou menos. E só para vocês terem uma integração aqui, né? Acho que a gente já falou disso em outras aulas também, mas sempre é bom relembrar. Esses três pontinhos aqui, ele mostra para a gente algumas opções que a gente pode habilitar ou desabilitar na visualização. Então, por exemplo, o nosso input aqui, ó, track facts, order, facts, eu posso vir aqui e desativar, ele vai desaparecer, ou eu posso vir aqui, ativar e ele vai aparecer. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Em todas as aulas nós viemos dizendo que quando falta espaço, quando você está trabalhando apenas com uma tela, com um monitor, é muito importante a gente deixar somente o que a gente vai usar, porque são muitas informações e a gente tem que ter à mão aqui tudo que a gente vai usar. O que a gente não for usar pode acabar atrapalhando. Assim como eu fiz agora com o Media Pool, a gente pegou o que queria e escondeu ele, o Mixer também traz essa opção para a gente. A gente pode tanto trazer ele um pouquinho mais para frente aqui, ou fechar ele e, inclusive, como vocês viram, mais uma vez dizendo, selecionar o que a gente vai encontrar dentro dessa ferramenta. O próximo passo vai ser dar uma visualizada no que nós temos para trabalhar. Então a gente tem várias camadas aqui, ó, várias tracks de áudio, algumas bass, né, alguns ruídos aí e outras vozes. Então, usando essa partezinha, a gente pode aumentar ou diminuir essa visualização, a gente pode condensar isso. Então vamos trazer para uma visualização mais apertada, onde a gente consiga ter um maior alcance visível de tudo que está sendo trabalhado. E pontualmente, à medida que formos trabalhando aqui, a gente vai dando um zoom e chegando mais perto para ter um pouquinho mais de precisão. E já introduzindo o que nós vamos fazer, mais uma vez, a gente está com aquele filminho, né, do Philip e da Emiliana, onde eles estão conversando. A gente vai começar a fazer a mixagem desse som. Se você edita podcast ou se você faz algum tipo de mixagem de som com várias camadas diferentes, você já está meio que familiarizado com isso daqui. Caso você não tenha nenhum conhecimento, nenhuma experiência, fica nessa aula que você vai sair daqui com a cabeça aberta, né? Então, como eu falei, a gente consegue expandir quando necessário e a gente vai dar uma atenção especial agora aqui para essa galera aqui de baixo, ó. Esses Dial Reference, SFX Reference, Music Reference, que são alguns efeitos que a gente vai incluir na fala dos dois ali, uma ambientação que a gente vai incluir nessas cenas que estão rolando. E a gente vai precisar de fato olhar um pouquinho mais de perto aqui.
Primeira coisa que nós vamos fazer nessa aba, nessa track de Mix Reference aqui, a gente vai desmutar ela e dar uma solada, porque a gente vai ouvir esse trechinho. Esses sons, eles ainda não estão sincronizados, tá? Com o nosso filme, a gente vai fazer isso mais pra frente. Porém, nesse primeiro momento, a gente precisa ouvir justamente para acompanhar o nosso meter aqui, ó, para ver se os levels deles estão bons. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas aproveitando já o gancho aqui, lembra que nas aulas passadas a gente estava mantendo os nossos vocais entre -10 e -15, né? Que -12 é um padrão muito bom de se deixar, -5 -5 e 0, né? Abaixo aí de -5 até 0 é perigoso, porque você pode estourar, porém, isso é válido para voz, tá, galera? Do -10 ao -15, ou do -15 ao -10, né, nessa escala, a gente vai utilizar geralmente para voz. Como a gente está trabalhando nesse momento aqui com sound effects, isso geralmente fica mais baixo, porque senão ele vai competir com a voz do nosso ator. E não é interessante. A gente quer um som de fundo, um ruidinho de fundo, porém que a voz dele sobressaia para a gente entender o que está sendo o diálogo do filme. Vamos ouvir um pedacinho aqui para medir de fato como é que estão os levels, ó. Boom! There's this explosion that surrounded the whole ship and a gente tem a voz. She died in the rain of wreckage. A gente tem o mix reference aqui, ó. Vamos pegar essa parte. What? Então a primeira coisa que a gente já vai entender é que o som de fundo está competindo aqui com a voz. A gente já tem um primeiro ajuste para fazer e gradativamente vamos chegar aqui. Agora nós vamos escutar essa parte de baixo que é o dial reference, dial de dialogue, né? E falando bem brasileiro, agora nós vamos dar uma escutada nessa parte. Então vou solar ela, vou mutar essa de cima novamente, desmutar essa e solar. Então essa track aqui são os nossos diálogos, né? Tá inclusive gravado aqui em stereo, o left e right. When our Solus arrived, your Solus was already here. Como eu falei antes, não tá mixado ainda, não tá sincronizado ainda com o filme, tá? Então não estranhem se vocês tiverem não fazendo essa conexão, mas esses são os diálogos. Então, esses são os arquivos de áudio que a gente vai trabalhar nessa aula e vai fazer essa mixagem toda, né? Coisas importantes, por que nós temos aqui esses arquivos todos em separados? Eu tenho o diálogo, eu tenho os effects, e eu tenho tudo junto, tudo separado, blá 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 blá. Porque, mais uma vez, como nós falamos em aulas passadas, essa parte do diálogo de referência aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer uma dublagem, será substituída. Na verdade, essa será mutada e será criado um outro diálogo por cima desse, né, numa outra track, onde as pessoas vão colocar o diálogo naquela língua do país que está sendo veiculado esse filme. Então, é importante que tenhamos essas tratativas separadas para que depois, quando rodar, rode tudo junto, mas quando precisarmos fazer algumas alterações, tenhamos o arquivo separado para fazer tudo bonitinho aí, certinho. Uma outra questão para a gente assimilar agora, ouvindo essa parte do diálogo, é justamente se certificar que ele está entre -15 e -10. Então vamos tocar aqui, ó, e vamos acompanhar no nosso meio. Activate your distress beacon? Of course I did. It's protocol. That's why we came here to respond to a distress beacon. Beleza, tá batendo, ó. Tá entre -15 e -10, que é justamente onde o nosso diálogo tem que estar. Então, beleza. A gente tem essas outras tracks aqui para baixo. Vou mutar novamente. Só para deixar mais claro para vocês, tá? Essa é a nossa música de referência. Vou soltar ela aqui para vocês ouvirem. Beleza? Esse aqui são os nossos sound effects de referência também. Ele tá na nave espacial, supostamente faz esse barulho. Uma coisa que entre nós aqui, tá, gente? Não fala isso com ninguém. Bom, se o espaço não tem oxigênio, né? Como é que ele vai reproduzir o som? Mas no filme é assim que funciona. Deixa seu comentário aí a respeito.
o nosso diálogo de referência, só o diálogo que a gente acabou de ouvir. Two hours ago is when we was... E aqui em cima é o mix, né, de todas essas outras questões aqui que a gente tem trabalhado. Então, tudo que a gente utilizou ali já vai estar mixado por aqui, beleza? Usamos essa parte aqui para explicar para vocês ficarem mais atentos e, né, poderem manipular da forma que vocês preferirem, mas neste caso, vamos voltar aqui para cima e vamos esconder essa parte aqui. Vamos trabalhar com essa de cima agora. Para isso a gente vem aqui em Index, Tracks, e aí pega essas que estão mutadas, clica na primeira, arrasta o restante e pronto. Já foi mutada para que a gente não tenha que assistir elas aqui enquanto está trabalhando. Já ganhamos espaço de novo, tá vendo? Já temos mais um pedacinho aqui para trabalhar. Como bons mixadores de áudio, a primeira coisa que a gente precisa fazer... Não aparece a setinha aqui quando eu vou puxar, isso me deixa louco. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter certeza, gente, que os níveis de todas as tracks, eles estão configurados no padrão, né, no default. Ou seja, a gente supostamente acabou de inserir todas as tracks de áudio aqui. E aí a gente vai começar a ouvir uma a uma para saber qual que tem que estar ali mais alta, qual que tem que estar mais baixa, qual que está roubando a cena, etc e tal. Bom, a gente já pegou o arquivo meio que pronto e esse arquivo ele veio configurado dessa maneira. Você pode ver que aqui os mixes, eles foram mexidos, tá vendo? Então a gente vai reconfigurar isso para o padrão 0 e a gente pode voltar, né? Padrão 0 não, né? Para o -10, que é o padrão, né? Dele, e a gente pode somente dar 2 cliques aqui, ó, para não ter que ficar voltando ele aqui, tá vendo? Que aí eles vão entrar nesse padrão 0 daqui de cima, beleza? Então, feito isso, a gente já pode começar a ouvir novamente e entender o que a gente precisa mexer. Belezinha, belezinha. Comenta aí, galera. Belezinha, belezinha. Adoro quando vocês comentam. Justamente porque quando vocês comentam, eu sei exatamente quem está assistindo, porque eu tenho algumas, né, carinhas já conhecidas aí entre vocês, e eu sei exatamente quando. Então, eu sei quando tem aquela galera que já chegou e está assistindo desde que foi postado o vídeo e a galera que chega atrasada. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o começo. Vamos apertar P para dar um full screen e vamos tocar esse pedacinho para a gente ver o que está rolando. Bom, a primeira coisa que eu já percebo aqui, vou apertar o P novamente para a gente sair desse full screen, é que o drone, né, aquele barulho de fundo, ele está muito alto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar ajustando por ele já. Vou mutar essas duas faixas de MADLAB, 1 e 2. Dessa forma a gente vai conseguir ouvir o drone melhor. E aqui, na pista do drone, a gente já vai controlando ele. Vou dar um play aqui novamente. Ó, tá vendo que o drone tá batendo menos 11, 12 aqui. Essa faixa amarela é a faixa do diálogo, galera. Essa faixa ela não é a faixa para efeitos sonoros. Então, definitivamente, a gente precisa vir ajustando ela. Então, a gente vai ajustando até o momento que a gente achar que ele tá bom lá no fundo. Porque supostamente eles estão dentro da aeronave, tem algum barulho, né? Algum ruído. Mas esse ruído ele tá mais longe, assim, né? O que tá mais perto é a voz dos dois no diálogo ali. A não ser que ele tivesse com a cara enfiada ali numa engrenagem, ou tivesse alguma engrenagem perto deles, mas nesse momento aqui não é o caso. Outra coisa que a gente pode fazer também é mutar essa pista do drone, né? Se a gente tem que ouvir esse som de fundo, mas a gente não tem que ouvir ele de fato, a gente tem que percebê-lo, na verdade. Então, dá um play. Tô ouvindo talvez um pouquinho mais baixo. Ada, identify the person I'm speaking with. Philip Maida. Ó, aqui eu acho que ficou melhor. Ó, vou Identify the mutar. person on the MADLAB. Philip Maida. E quando eu volto, ele tá bem suave. Eu consigo ouvi-lo, percebê-lo, mas ele não tá atrapalhando nosso diálogo ali de fato.
Beleza, partindo para isso, vamos começar a visualizar esses Mad Labs aqui. Vou tirar o mute deles, vou solar os dois, volta para o início, vamos ouvir aqui. Ou seja, a gente está ouvindo o respirador dele, né, o respirar dele através do respirador e os batimentos cardíacos ali, é o que tudo indica. Mas vamos dar uma avançada aqui, ó, e perceber que nesse momento ele está aqui, ó, com o respirador, está centralizado na tela, por mais que ele faça esse movimento aqui de meio que lateral, meio que de pan, né? Ele tá. E aí nesse outro momento, ó, ela tá olhando para a esquerda, ele tá olhando para a esquerda. Nesse momento, quem tá respirando, né? Parece até que seja o Felipe mesmo, não sei. Ele tá do lado esquerdo da tela. E mais um pouquinho avançando, ele continua do lado esquerdo. Então a gente tem que colocar tudo isso em contexto quando a gente fala de mixagem de som. Tem que fazer aquele sentido, né? Eu não posso ouvir esse som do lado direito acontecendo, ou acontecendo na sala inteira, ou acontecendo aqui no meio, sendo que basicamente tudo me leva a crer que esse som ele está posicionado do lado esquerdo, né? Então, se você quiser ter uma imersão dentro do filme, esses são os aspectos que trazem essa sensação para a gente. E é o nosso dever, como mixadores de som, prestar bastante atenção para fazer com que a gente seja conduzido para essa experiência, né? Os espectadores tenham essa experiência de fato. Antes da gente começar a fazer esse ajuste, né, para a lateral e tudo mais, a gente também tem que ajustar o volume aqui do nosso Media Lab, porque, como vocês podem perceber, está um pouco alto também, ó. Então a gente tem duas faixas mono aqui, né? Isso a gente já aprendeu a olhar, porque essa é uma faixa estéreo, tá vendo? Tem o lado esquerdo, o lado direito, e essa é uma faixa inteira, ou seja, caracteriza que ela é uma faixa mono. Nós temos duas faixas mono aqui no MADLAB. Nós temos a 1 e temos a 2, né? Provavelmente uma é o beep e a outra é o som de respirar dele, ó. Esse é o respirar e esse é o beep. Então, beleza. Vou voltar aqui porque a gente quer descer com as duas para que elas fiquem no mesmo nível. Só que a gente não precisa vir aqui, mexer uma e depois mexer a outra, sendo que ambas têm que estar no mesmo nível nessa situação aqui. A gente pode linkar as duas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui em Fairlight, Link Group, e aí ele vai trazer para a gente todo mundo que está ativo para a gente poder fazer esse link. Seleciona aqui o MED 1 e o 2 e Link. A gente vai ver que agora ele está linkado aqui. Posso fechar. Ele vai aparecer com essa barrinha aqui, demonstrando que ele está linkado. Supostamente também apareceria aqui, né, essa 6 e o 7, que ele está linkado, mas ele colocou somente a 6, ele escondeu a 7, tá vendo? O que já dá para a gente entender que eles estão linkados, né? Se eu clico aqui, ele já seleciona ambas e me marca aqui que é a 6. E aqui também ele esconde, gente, ó. A gente não tem mais os dois e ele só mostra o 1, né? É o nosso main, o nosso principal. Ele agora transformou aqueles dois sons mono em um som somente estéreo. Então, ó, vamos voltar e ouvir novamente. Percebam que vai ter duas barrinhas agora. Como já está sincronizado aqui para o jeito que a gente quer, basta a gente vir aqui e ajustar. Beleza? Vou voltar ele por aqui então, para a gente continuar dando essa sequência e fazendo esses ajustes aqui junto com o próximo ajuste que a gente vai fazer. Mas antes da gente fazer esses ajustes, eu quero que vocês percebam somente a gente vai fazer uma viagenzinha lateral aqui, a gente vai fazer uma adequação aqui nessa parte de drone, mas antes disso eu quero só que vocês percebam uma coisa, ó. Eu consigo ouvir pelo laptop. Se você tiver de fone de ouvido, você vai conseguir ouvir muito melhor. Como a gente pegou dois sons mono
e transformou eles em estéreo, o que a gente tem agora? Um som na esquerda e outro som na direita, que é totalmente o oposto do que a gente quer. Lembra no começo quando eu falei, olha, nesse momento ele aparece centralizado, mas agora ela está olhando para a esquerda, ele está olhando para a esquerda. O cara que está respirando está do lado esquerdo, a gente continua avançando e nessa cena o cara continua do lado esquerdo, ou seja, esse respirador, que também é uma máquina onde está interligado esse monitor cardíaco, por assim dizer, eles estão coligados, eles estão no mesmo lugar ou na mesma posição dentro da sala, etc e tal. Então, é necessário que esses dois sons, tanto do monitor cardíaco quanto o som da respiração, eles estejam, nesse caso, do lado esquerdo. Mas se você voltar e ouvir, você vai perceber que está um do lado esquerdo e outro do lado direito, o que não faz o menor sentido. Mas a gente vai consertar isso. Vamos fazer essa adequação com a parte do drone aqui e a gente já volta para poder corrigir isso daí e eu vou mostrar a vocês como é que isso funciona. É bem simples. Para a gente fazer esse experimento, então, eu vou esconder essa track, vou tirar ela de solo, vou de fato solar o drone 1, que é o que a gente quer. Vou selecionar um pedacinho aqui dessa faixa, mais ou menos eu acho que essa daqui, então vou dar um in point, selecionar ela até esse finalzinho aqui, vou dar um out point, vou me certificar que o loop tá ligado, lembram dessa função, né? E para a gente fazer um pouquinho mais de espaço aqui, vou utilizar aquela função que a gente começou falando e vou apagar o input. Então, dessa maneira, a gente tem um pouquinho mais de espaço aqui para continuar seguindo. Nesse momento, eu quero que vocês prestem atenção apenas nos medidores, tá? Por que eu estou fazendo isso daqui? Para que vocês entendam que, nesse caso do MADLAB, nós vamos precisar que esteja do lado esquerdo. Mas ele é uma faixa estéreo. E como nós temos essa faixa drone como estéreo, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que essas coisas funcionam e por que a gente vai ter que utilizar a ferramenta que a gente vai utilizar no MADLAB. Na prática, galera, na prática. Vamos lá. Inpoint, ó, deixa eu voltar para o meu inpoint aqui. Tá aqui, beleza, inpoint. Vou tocar ele. Vou voltar um pouquinho aqui o som para vocês conseguirem ouvir. Na verdade, vou mutar o MADLAB aqui. Are you sure? Yes. Ó, Ada, percebam identify o the drone, person I'm é uma speaking faixa with. estéreo Philip Maida. e uma faixa tá maior do que a outra. Identify A the person direita on tá the maior do MADLAB. que a outra. A gente também percebe isso daqui aqui. Tá vendo? Ada, how's that Vou possible? mutar o music e mutar o sound effects. Ó, Ada, perceberam? Beleza. Amelia Newton. Se a gente utilizar, deixa eu dar um pausa. Se a gente utilizar essa ferramentinha aqui, o que a gente tem? O nosso falante direito, o nosso falante esquerdo. E esse pontinho aqui, ele está dizendo qual dos dois a gente vai intensificar. Vou continuar tocando e vou fazer a alteração para vocês verem. Ada, identify the person I'm speaking with. Percebam os meters. Meters, do jeito que vocês preferirem. Identify the person on the MADLAB. Nesse caso, a gente tem uma intensificação do lado direito, tá vendo? Agora, se eu fizer o contrário, a gente tem uma intensificação do lado esquerdo. Se eu voltar para o meio, eles voltam a ficar equilibrados. Ada, Mas a grande questão que eu quero que vocês percebam é que, jogando para a direita ou jogando para a esquerda, a gente não consegue eliminar o outro lado. A gente consegue intensificar um ou outro, mas ambos continuam tocando. Pegaram essa dica? Agora deixa eu só desmutar essas outras aqui para a gente não se perder no meio da jornada. E a gente também tem uma outra ferramenta que ajuda a gente a ter essa visualização bem mais aprimorada, né? Fica aqui no nosso principal, no nosso main, em cima desse surround aqui. Se você clicar, ele já abre pra gente esse slot, mas também existem outras opções. Você pode vir aqui clicando no mais, Metering Surround Analyzer, ele também vai abrir, ou você também acha ele nos effects, porque ele é um efeito também.
Vai estar como o mesmo nome, Surround Analyzer. Ele aqui, ó. Beleza? Então, para esse caso, como é mais fácil, a gente vem e clica em cima aqui. Abriu 2, não deveria, mas... Deixa eu ver se eu consigo fechá-lo. Delete plugin, beleza? Vou clicar aqui em cima desse, ele vai abrir para mim. Lá nos Estados Unidos, né? Na língua inglesa, de fato, eles costumam chamar isso aqui de jellyfish, água viva, traduzindo pra gente. Porque vocês vão perceber que quando a gente toca o som, ele faz esse formato de água viva, tá vendo? Então, na prática, o que rola? A gente vai tocar e ele vai acompanhar, a gente vai conseguir acompanhar em tempo real aonde que esse som, dentro desse radio, como é que fala? Dentro desse aspecto aqui, desse espectro, né, onde a gente tem o centro, left, que é o esquerdo, right, que é o direito, o left de trás, a parte, né, traseira esquerda e dianteira não, e direita esquerda, direita traseira, ai gente, porra, tá vendo? Merece um like aí, ó, só pra desbugar a cabeça. Enfim, esquerda, direita, frente, trás, né, parte de trás esquerda e trás direita. Então a gente consegue ir monitorando aonde que esse áudio está afetando. É como se nós estivéssemos aqui nesse centro. Então, na prática a gente vai entendendo isso, né? E caso a gente queira direcionar, a gente faz esse direcionamento. Ó. Acompanha ali. Bem da hora, né? Então agora vamos de fato colocar ele para tocar só de um lado ou só de outro, né? Só que antes eu quero que vocês percebam novamente. Vou até colocar aqui do lado agora, ó. Vou dar o play. Se liguem nos meters. Né? Vou trocar de novo. E a gente intensificou pro lado esquerdo, tá vendo? Mas percebam que ele ainda esbarra aqui no lado direito. E se eu fizer o contrário, ele ainda esbarra aqui do lado esquerdo, ó. Então, não é isso que a gente quer. Deixa eu dar um pause aqui. Bom, entenderam, né? Esse daqui é o design de som, caso a gente vá trabalhar aí com som 5.1, 7.1, onde o espectador, tipo, a galera das antigas, que nem eu, que viu a galera ter home theater em casa, né? Comprar os DVDzinhos, etc e tal. Você tá aqui no meio, lado esquerdo, direito, centro e atrás. Aquelas 5 caixinhas que a gente tinha. Vamos lá, sem mais delongas. Simples e cirúrgico, como tudo aqui. Clica com o botão direito em cima da aba que a gente está fazendo. É só um teste por enquanto, mas eu quero que vocês façam para a gente ver. E aí, clica com o botão direito, troca esse track para mono, de estéreo para mono. E aí toca de novo. Perceba, ó. Nesse caso, ele vai tocar. Ele deixou de ser estéreo. Ele vai tocar por igual nas duas aqui. Muito mais predominantemente. E, caso a gente queira, a gente pode intensificar isso daqui pro lado. Ou pro outro. Quero que vocês prestem atenção numa coisa, ó. Vou voltar aqui. Lembrando que somos mono, então ele tá tocando aqui o direito, esquerdo, etc e tal. Deixa eu dar uma solada nele, né? Que senão não vai funcionar, que eu quero mostrar pra vocês. Ó. Tá tocando do lado direito, porque a gente intensificou isso daqui. E quando eu venho no main, que ainda é uma faixa estéreo, tá vendo? Ele só toca o lado direito. Se a gente vier equilibrar, ele toca dos dois lados. E se a gente trouxer pro esquerdo, o mono continua tocando normal. Mas aqui você tem a visualização de que ele tá no lugar certo, na caixinha certa que você quer colocar quando você está fazendo a mixagem de som. E aqui ele também te dá mais uma certificação de que ele está tocando apenas do lado esquerdo. Entendido, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí embaixo. E beleza, vamos voltar para as configurações normais. Vamos aqui trocar ele para estéreo novamente, tirar o solo dele e colocar o solo nosso MADLAB, que é onde a gente vai de fato continuar trabalhando. Entenderam de fato? Foi justamente para vocês terem essa visualização do que a gente precisa e pode fazer, no caso com o MADLAB.
Antes de continuar, vamos ajustar nosso drone aqui para menos 30, que nem a gente tinha feito, que aí vai ficar no fundinho lá tocando, etc e tal. E se liga nessa ferramenta aqui. Agora que a gente teve essa visualização, vamos dar 2 cliques em cima aqui e vamos ter essa visualização da ferramenta. Olha que riqueza que é isso aqui. Gente, na moral, DaVinci Resolve é muito top. Não vou falar palavrão, não posso, mas caraca, isso aqui é bizarro. Ó. De novo, vamos dar um play aqui e aí percebam algumas coisas. Nós estamos aqui como espectadores nesse centro. Temos o lado esquerdo, temos o lado direito, temos a caixinha do lado direito, temos a caixinha do lado esquerdo, e isso daqui continua sendo um som estéreo, certo? Ó, confiram aqui, esquerda, direita, um som estéreo. Caso a gente queira que isso aqui soe como um som mono, a gente tem uma das opções que é trabalhar o spread. Esse PNT significa point e esse full é um para cada lado aqui nas pontas, né? O cheio. A gente pode simplesmente clicar aqui em cima e ir voltando ele, ó, até o point. Quando a gente faz isso, se eu tocar o som, vocês vão perceber que ele vai tocar exatamente igualzinho. Ó, vou dar um play. Não era bem assim que eu pensava, não, pra falar a verdade. Ah, desculpa, aqui, ó. É no nosso main que a gente tem que olhar. Ambos estão iguaizinhos. Então, o que a gente tem? A gente tem os dois sons chegando conjuntamente, juntinhos nos dois fones. Basicamente é isso que a gente tem. Então, nesse caso, a gente ainda pode vir e trabalhar mais o lado esquerdo. Então, a gente vai ter isso tudo do lado esquerdo, como se fosse um som estéreo convertido para mono. Ou a gente também poderia trabalhar isso para o lado direito. Então a gente teria um som estéreo convertido para mono. Percebe que a gente está ouvindo os dois sons, porém ambos juntos do lado direito. E se eu volto para o meio, os dois sons juntos, bem no centro. E a gente poderia também colocar isso aqui, ó, bem no centrão. Se a gente estivesse fazendo a mixagem de um som 5.1, por exemplo, isso ia dar uma sensação mais onipresente, né? Porque a gente ia ouvir de todos os lados a mesma coisa e não vindo de uma ponta só. A coisa que eu quero dar essa sequência agora e é trazer vocês para esse entendimento é o seguinte. Vamos lá, deixa eu pegar um pedaço aqui da... Tirar um pouquinho daqui, deixa eu pegar aquela parte que o cara tá deitado lá. Aqui, ó, essa cena o cara tá deitado na maca, beleza? Então vamos lá. Tão centralizado como se fosse um ponto aqui. Só que a gente quer dar um pouquinho mais de ambiência nisso. Porque um ponto é muito pequeno. É como se fosse, sei lá, um relógio fazendo pip, pip, sabe? Da hora e tudo mais. Isso é uma máquina, isso é maior. Então, assim, você pode tanto ter um pontinho pequeno fazendo um barulhinho, tipo um radinho, um relógio, ou você pode ter um boombox na sua cabeça, cara. E fazer isso reverberar dessa forma, né? Ambientar dessa forma. Acho que reverberar não é a palavra certa. Beleza. Para a gente fazer isso, a gente pode utilizar o spread, que a gente vai tirar ele de um pontinho e vai dar um pouquinho mais de ambiência nele. Aqui talvez, né? Comparado com a imagem que a gente tem e o tamanho que a gente tem, né? Isso aqui é nosso quarto, é nosso room, isso aqui é a nossa imagem. Então, mais ou menos ali o mesmo tamanho. E a gente pode usar essa parte da divergência aqui também, ó, para dar essa ambientação. Então, você vê que essas linhas, elas começam a reverberar. Reverberar também, acho que não é a palavra, mas pode ser que se entenda assim. E a gente tem essa parte do 2D aqui para ter uma visualização mais interessante, ó. Então agora a gente não tem mais um pontinho tocando. A gente tem toda uma ambientação de um aparato eletrônico que está ali nessa sala. A gente poderia situar aqui nessa posição, talvez, porque ele é assim que está disposto na cena, né? Mas como a gente centralizou, porque a gente quer
essa ambientação toda vindo aqui de uma vez só para cima da gente, a gente vai manter ele aqui mesmo. E aí, beleza, vamos ouvir aqui, ó. Emiliana Newton. O Ada's voice é a voz daquele robô, né? A Ada, que é como se fosse uma Siri, por assim dizer, conversando com eles, como se fosse a voz da nave conversando com eles. Ela não tem um corpo onde a gente possa incluir. E aí, seguindo aqui para o track da Ada, que é esse A3, a gente percebe que a gente tem outras opções aqui, ó. Essa Stereo Flanger. Vou clicar em cima desse stereo aqui, que é o que a gente vai utilizar nesse momento, colocar para cá para ter um pouquinho mais de espaço. E aí, olha como é que a gente consegue ambientar esse som dela, ó. Yes. Então, ela tá tocando nesse aspecto. Yes. A gente pode diminuir nosso width aqui, nosso alcance. Ele se torna um mono, ó. Philip Maida. Parece que ela tá falando de um pontinho específico. Ou a gente pode aumentar isso daqui, jogar lá em cima, e aí ela vai preencher e ambientar tudo que tiver ali na região, ó. Emiliana Newton. Então, cabe a gente entender aonde que a gente vai encaixar essa parte aqui. Mais uma vez. Emiliana Newton. Beleza? Então, a intenção dessa ferramenta foi te dar esse panorama, né? Para você ver as diferentes formas que você pode manipular isso daí. Seguindo em frente, né? Vou tirar essa opção aqui, tirar essa configuração com Option X, liberar isso daqui. Assumindo que, né, a gente está até o momento, por enquanto, para o que a gente está fazendo com tudo já equilibrado e tudo mais, etc e tal, a gente vai partir para duas outras situações aqui, né? Para duas outras opções que nós temos para poder trabalhar, que é o equalizer, que eles chamam de EQ, né? E o compression, que é a compressão. E basicamente, pelo que eu entendi, é o seguinte: se você for trazer para uma analogia do color grading, né, que é o capítulo passado que nós fizemos, é como se o compression ele trabalhasse com a luminância, né? Então você tem dos pontos mais escuros até os mais claros, e o EQ trabalhasse com a parte do hue, como é que fala? A parte da tonalidade das cores. Então, basicamente é assim que a gente vai comparar um com o outro e a gente vai começar a mexer com o EQ, né, com o equalizer, que inclusive a gente já falou dele em outras aulas também, vocês sabem bem qual é, que é esse aqui, ó. Você vê que em todas as tracks, inclusive na main track, a gente tem ele já para acessar por aqui. Se você não estiver vendo, eu acredito que está, porque você colocou o Workspace Reset UI Layout, não tem problema, você pode vir aqui também e mandar colocar Show Labels. Ele vai estar assim, se não estiver mostrando, você pode clicar aqui e ele vai começar a aparecer para você. Então, para a gente ter uma visualização aqui, a gente já viu nas outras aulas também, né? Mas dando 2 cliques aqui, a gente já vai abrir o nosso Equalizer, EQ, né? Nesse caso aqui eu abri o da Emiliana, que ele está nessa primeira track aqui. Então, essa é a track dela, essa é a track da Ada. Clicando aqui, ele abre o Equalizer da Emiliana. Como é uma voz humana, geralmente ela vai estar aqui, galera, ó, bem nessa parte do meio, onde onde fica localizada essa vibração, né, de voz humana. Se for mais alto é por aqui, mais baixo é por aqui. Vamos fechar aqui um pouquinho. E o bom também é que a gente utiliza um plugin, essa parte no caso aqui, né, esse Range Mode, ou apertar R ou clica nele aqui em cima. E quando eu seleciono a track que eu estou usando, ele automaticamente também mostra aqui, tá vendo? Quais são as tracks que estão interligadas. A gente vai para um exemplo agora. Vou tirar o solo aqui da Ada, vou voltar para Emiliana. Vamos dar um zoom aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho melhor com ela. Deixa eu aumentar essa parte aqui. Um pouquinho mais. Deixa eu puxar para cá. Vamos selecionar esse clipe aqui, vamos ouvir ele. Ada, identify the person I'm speaking with.
A to identify the person I'm speaking with. Beleza, então a gente percebe que os níveis estão ok, Hurry. né? It's A to identify the person I'm speaking with. Beleza, tá super tranquilo aqui, super ok. Person I'm speaking with. A to identify the person I'm speaking. E aí, pra gente conseguir enxergar essa parte que a gente... Não é totalmente necessário, mas a gente tá aprendendo, então eles estão mostrando e a gente tá fazendo para ter mais uma carta na manga, por assim dizer, né? Bom, o plugin, a gente pode vir aqui em Effects, e aí vai ser o Noise Reduction. A gente puxa ele para cá, vou fechar para não ter ocupando espaço aqui. Tem essa área que ele está cobrindo aqui, e na verdade a gente não vai utilizar desta maneira para saber o que ele está reduzindo ou não, o que ele está ou não fazendo de Noise Reduction. A gente vai utilizar essa opção de Reset Noise Profile. E aí com isso, quando a gente toca ele, A to identify the person I'm speaking with. ele mostra pra gente esse range aqui, ó. Até onde que a voz dela tá alcançando, na verdade. Tá setado para manual, então assim, a gente não tá fazendo nenhum noise reduction aqui, a gente não tá utilizando essa ferramenta propriamente para o que ela foi feita. A gente só tá entendendo aqui até onde tá vindo esse alcance da voz dela, né? A to identify the person I'm speaking with. A to identify the person I'm speaking with. Beleza. Então, somente para caráter informativo e para a gente ter uma forma de identificar também. Então, posso fechar. Uma vez que eu puxei ele para track, ele vai ficar aqui como efeito, né? E se eu não quiser ele, eu simplesmente faço o que eu fiz da outra vez ali. Eu venho em delete ou justamente eu venho aqui e apago ele, tipo, desativo ele. Mas nesse caso, vou deletar mesmo. Então, dando seguimento aqui, vamos abrir o nosso AQ e aqui fica um aviso, né, um alerta, uma informação extra pra gente aqui. A gente abre o AQ e a gente vai começar a trabalhar com ele agora e a gente vai começar a trabalhar com essa track A1, que é a voz da Emiliana, né? E aí você pode perceber que também tem o A2, o A2 aqui, o A2, com a voz do Philip. E aí vai ficar muito claro para vocês aqui agora visualizando no AQ que não existe fórmula mágica, galera. Não existe ser receitinha de bolo. Cada voz é uma voz diferente e é isso que torna, né, um diálogo tão interessante, porque a voz feminina é totalmente diferente de uma voz masculina. A gente vai verificar isso aqui agora. E a gente separa cada diálogo em tracks separadas, que é justamente para a gente fazer esse ajuste fino aqui. Exemplo, se a voz do Philip e da Emiliana estivessem na mesma track aqui, ficaria mais difícil de trabalhar, né? Se eu for fazer um ajuste que vai ser para a track inteira, por exemplo, a voz dela é muito aguda, digamos assim, e eu faço um ajuste para corrigir isso, se a voz do Philip tivesse na mesma track, influenciaria. Então, esse é o real motivo de a gente ter tantas camadas aqui e cada coisinha na sua própria track, porque somos profissionais aqui, né? Então, a gente faz do jeitinho que o mercado faz e com aquela qualidade acima do comum para a gente ter um diferencial de trabalho. Vou começar a tocar esse áudio aqui, ó. Identify the person I'm speaking with. Deixa eu pôr ele no loop, que ele provavelmente não está. A to identify the person I'm speaking with. A to identify the person. Ela dá um comando de voz para Ada, né? Ada, identifica a pessoa com quem eu estou falando. Então, beleza. Vamos começar a mexer em algumas coisas aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que isso destoa. Lembrando que já fizemos um pouquinho disso na aula passada também. E aí, lembra também que quando a gente abre o Equalizer, a banda 1 e a banda 6 ficam, por padrão, inativa. Vamos ativar essa primeira banda aqui e fica atenta ao número da frequência aqui, ó. Geralmente, mas não é um padrão, é bom colocar ali entre 60 e 80 essa banda. Então a gente pode fazer isso. Deixa eu dar um Ctrl Z que eu mexi na errada. A gente pode fazer isso simplesmente arrastando aqui, ó. E aí perceba que a frequência aqui ela vai aumentando, né? Acredito que dá para mexer por aqui também. Dá para mexer pelo dialzinho aqui, não dá para clicar e colocar, mas ok. Então, vamos por padrão colocar em 80. Só porque a nossa professora
ensinou e a gente vai fazer. Mas quando se começam os tratamentos, geralmente se coloca nesse padrão. E aí vai acertando, né? E afinando caso seja necessário. E aí, uma outra parte que a gente vai verificar agora é essa banda número 4 aqui, ó. E aí a gente vai começar a subir e descer ela para entender dentro do quadro ali da imagem como que esse diálogo está acontecendo. E aí a gente vai tentar colocar ela da maneira mais condizente. Às vezes mais limpa, às vezes mais fechada, como se ela estivesse dentro de uma sala, né? Então eu vou tocar, vou mostrar para vocês e a gente vai tentar entender como que isso aqui vai reagir. Identify the person I'm speaking with. 8, 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 identify the person I'm speaking with. Então, assim, para esse exemplo, nós vamos utilizar ela nesse segmento aqui. Vai ficar mais ou menos aqui na casa dos 253 de frequência, ó. Percebam que quando a gente sobe, ela fica meio parecendo que está dentro de uma caixa, dentro de alguma coisa. E nesse caso, ela está conversando com o Philip numa mesa, um de frente para o outro. Então, condiz mais que seja um som claro ali, né? Por mais que ela esteja falando com a Ada, dentro do quadro de visão, faz mais sentido que a voz dela esteja assim. Então, para intensificar um pouquinho mais, vamos agora trabalhar com essa banda 5, né? Vamos mudar para Bell Curve aqui, para que fique essa mesma curva que esses que estão seguindo para o final, né? E aqui a frequência é medida em kHz, né? Então, a gente pode... 8, identify the person I'm speaking with. 8, identify the person I'm speaking with. A ideia aqui é trazer para mais perto, né? Enquanto aqui a gente situou que ela está de frente com o Philip ali falando, uma conversa, a gente queria uma coisa mais clara e, obviamente, também numa frequência onde a voz dela não competisse com nada, porque nesse momento a gente está solando aqui a voz dela, ó. A gente está ouvindo a voz dela sozinha, mas no contexto geral, a voz dela vai falar com tudo, com o drone que está de fundo, com o Mad Lab, né, com talvez uma respiração da voz do Philip. Então, assim, são vários outros contextos que vão acontecer junto com a voz dela. Então, nesse momento aqui na banda 4, o que a gente fez foi deixar o mais claro, o mais limpo possível e colocar numa frequência que não vá competir com outro som. E aqui a gente vai intensificar com essa banda 5 essa proximidade que ela tá. Então, assim, a gente quer talvez dar uma sensação de uma respiração mais próxima. Funciona bastante também para quando você tem um close no rosto do personagem que está falando. Mas também a gente não quer intensificar demais, né? Porque nessa cena tá uma distância razoável, você não tá encostando o rosto nele. Então, vamos tentar chegar aqui, vou ficar quieto, obviamente, para tocar, e vamos tentar chegar aqui num lugar mais condizente com a cena. 8, identify the person I'm speaking with. 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 Acho que aqui ficou legal. Já dá pra gente seguir para um outro plugin que a gente vai trabalhar. Porque, claro que dá pra gente fazer bastante coisa aqui, esse é apenas um, né, das tratativas que a gente consegue fazer, mas existem muito mais ferramentas aqui no DaVinci. Então, uma delas a gente pode encontrar aqui em Effects, se chama Vocal Channel. Deixa eu encontrar ela aqui, ó, Vocal Channel. Então a gente puxa ela e arrasta aqui para cima da track dela. Ele vai abrir pra gente esse outro painel aqui. Vou fechar o nosso EQ aqui para vocês, né, não ficarem com essa tela toda bagunçada. E aqui é mais uma visão, né, uma outra forma que a gente pode fazer. Ó. Temos os equalizers, temos o high pass, que ele vai colocar essa função que a gente fez ali entre 60 e 80, conforme a gente disse. Ele já vem como 180 aqui, mas 147, mas a gente pode ativar ou desativar, usar o equalizer, usar o compressor também, para a gente, né, ter certeza de que existe um limite que a gente não quer ultrapassar. Então, quando ele bate lá, ele mantém aquilo ali, e muitas outras funções. Então, como a gente pode ver, a gente tem N formas de fazer as mesmas coisas no DaVinci.
Vai depender do resultado que a gente quer para definir qual ferramenta vai trazer para a gente esse resultado, ou qual a gente se identifica mais, ou qual é mais fácil para a gente. O importante é o resultado final. Então, dando sequência aqui, bora fechar o nosso Effects e perceba uma coisa, ó, quando a gente mexe no nosso EQ, ele mostra pra gente aqui que ele foi mexido. Ó. Então a gente sabe exatamente qual trilha foi alterada e qual não foi. A gente tem essa visão por aqui. Vamos seguir agora para a pista do Philip. Vamos começar a mexer com as dinâmicas agora, né? As dinâmicas a gente vai começar trazendo para o padrão de imagem, né? A gente vai começar a mexer com os picos, né? A gente não quer, né? Falando de colorização de imagem, tá, galera? De luminância. A gente não quer nem no preto absoluto, nem no branco estourado. Então, a gente vai começar agora a trabalhar o equilíbrio disso. A gente não quer nem muito alto, nem muito baixo. A gente quer saber que o tom tá numa medida correta ali, para que a gente consiga ouvir tudo separado, tudo bonitinho, para que todo mundo consiga entender, né, só pegando aí de ouvido, beleza? Para isso a gente vai abrir aqui as nossas dinâmicas, e aí eu vou no A2, no A2 aqui, no A2, que é a trilha do Philip. Acho que todo mundo pegou até aqui, né? Dá 2 cliques e ela já abre aqui pra gente. Então aqui nas Dynamics, nas dinâmicas, a gente tem 4 campos pra gente trabalhar aqui, ó. Expander, Gate, Compressor e Limiter. Vamos começar aqui pelo Gate. Ainda trazendo para uma analogia de imagens, é como se fossem as baixas aqui. O que o Gate faz? Né? Ele usa essa ferramenta do Threshold, você usa o Threshold para limitar qual é o som baixo que você tem, exemplo, algum ruído baixinho que você tem, e aí você diz assim, ó, esse ruído ele tá rolando aqui no 42. Então daqui do 42 para baixo, tudo que for dentro dessa gama, né, tipo de 40 para baixo, de 42 para baixo, você elimina. Então você meio que seta para ele assim, ó, só quero ouvir do 42 para cima. O resto é ruído, ruído não me interessa, atrapalha o meu áudio e eu não quero. Então você usa essa ferramenta para isso. O Expander, ele já é como se a gente tivesse... Isso é muito bom. Para quem fez, acho que todo mundo aqui fez o módulo de colorização, né? Ele realmente expande. Ele aumenta as altas e diminui as baixas, criando um campo maior no meio ali para que a gente possa trabalhar. Às vezes a gente tem, falando de imagens ainda, às vezes a gente tem uma imagem muito achatada, né? A gente tem ela tipo cinza e a gente quer fazer um contraste maior, aumentando as altas para branco. Então você vai ter do branco absoluto ali até o cinza que está na metade, né? Você consegue fazer isso com o Expander. E obviamente também consegue fazer isso ali com as baixas. Então o Expander vai trabalhar tanto as altas quanto as baixas, puxar as baixas para baixo, puxar as altas para cima e vai criar um campo ali no meio que a gente possa ter mais flexibilidade para trabalhar. Então, para esse caso, né, eu vou fechar o meu Expander aqui, a gente vai utilizar o Compressor, né, para esse exemplo aqui do Philip, e lembrando que a gente também tem o Limiter, que é justamente quando você tem um limite específico e você fala, daqui nada passa, daqui para cima nada passa, é um teto. Botou ele ali, ele vai bater e vai continuar naquele mesmo limite, né? Por isso que ele é um limitador, limiter. Então, beleza. Vamos desativar ele aqui por hora e agora vamos focar no compressor, que é o que a gente vai usar nesse momento aqui para falar do Philip. Então, bora lá. Bom, vamos selecionar aqui o trecho do Philip. Um pouquinho mais para frente aqui. Esse aqui pode ser... É ele mesmo. Deixa eu só modificar um pouquinho aqui o tamanho dele. E vamos nessa. Beleza. Agora a gente tem uma visão melhor aqui. Bom, como vocês podem ver, existem uns keyframezinhos aqui, uns ajustezinhos. Deixa eu tentar dar um zoom maior aqui pra gente ter uma visibilidade ainda melhor. Então a gente tem esses ajustes, porém, deixa eu falar também, porque a gente quer ouvir só o Philip. O que rola aqui, galera? A gente
você já sabe que o nosso áudio ele tem que ficar entre 10 e 15 dB, né? 10 e 15 decibéis. E quando a gente seta todos os diálogos, todas as faixas de diálogos assim, a gente até pode ter uma inconstância, como aqui, ó, tem um pico que passou, aqui tá dentro, aqui também passou um pouquinho. Então a gente até pode ter uma certa inconstância com alguns dos áudios, só que você já setou qual que é o seu mínimo e qual que é o seu máximo. Então a pessoa ela vai falar um pouco mais alto, ela vai falar um pouco mais baixo, mas ela está dentro daquele range. Então você tem um áudio uniforme do começo ao fim. Senão você vai ter um filme, um vídeo, um programa que seja com pessoas falando muito baixo, outras falando muito alto, e você toda hora tem que ficar alterando o volume, e cá para nós todo mundo sabe que isso é um saco. Ok, então vamos ligar nosso compressor aqui novamente e desligar o nosso expander. Não sei, apertei alguma coisa que ele deve ter feito essa alteração, mas não importa, vamos em frente. O que a gente vai utilizar nesse momento aqui agora? A gente vai usar o nosso threshold e o nosso ratio. Explicando para vocês melhor, vamos lá. Vou dar um zoom aqui, deixa eu pegar esse áudio. Galera, segurando Alt e rolando o scroll, a gente dá esse zoom aqui. Segurando Shift e rolando o scroll do mouse, a gente dá esse zoom aqui. Acho que todo mundo já sabe também, isso já foi ensinado em outras aulas, mas fica mais uma vez aí a dica, beleza? Então vamos lá, vamos tentar navegar, olha. Temos um pico estourado aqui, temos aquele outro pico estourado aqui, como a gente já viu antes, e utilizando o threshold e o ratio, a gente vai conseguir fazer com que ele comprima isso, esse pico. O threshold ele vai ficar setado aqui em menos 15 mesmo. Por quê? Deixa eu voltar ele para menos 15. Por quê? Quando eu seto ele em menos 15, eu digo qual que é o limite a partir do qual eu quero que o meu ratio trabalhe. O ratio está setado para 2 por 1, o que significa que a cada vez que ele subir 2 decibéis, a gente só vai ouvir 1, ou seja, ele vai ter um corte de 50%. Exemplo, todas as vezes que passar de menos 15 decibéis, ele vai começar a reduzir nessa proporção. A gente poderia vir aqui e colocar 4 para 1. Então, a cada 4 decibéis que ele passar, a gente só vai ouvir 1, ou seja, um corte em 25%. Ou poderia botar em 20 também, mas aí provavelmente não vai ouvir nada, né? Por padrão, a gente vai trabalhar aqui com 2 por 1, né? Tem todas as configurações, fiquem livres para testar. Mas como a gente quer manter entre menos 15 e menos 10, então eu já começo a setar aqui. A partir do 15, passou do 15, todas as vezes que subir 2 decibéis, eu só quero que você me sinalize 1, me sonorize 1. Deu para entender? A galera tá pegando certinho essas informações aí? Fica ligado, hein? Então agora vamos na prática, vamos ouvir aqui para saber como é que tá ficando. Percebam aqui no nosso output, ó. Se ele vai passar aqui do menos 10. A gente quer ele entre menos 15 e menos 10. Toda vez que ele passa do menos 15, eu estou fazendo uma compressão. Eu espero que a compressão que eu setei, ele bata no máximo em menos 10. Não está acontecendo, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir no ratio e vai subir o ratio para 4 por 1. E aí a gente vai testar novamente para saber se a compressão que eu mandei ele fazer está dando o resultado que eu quero. E assim sucessivamente. Perfeito agora, né? Mesmo que a gente tenha esses picos e tudo mais, a gente continua com o nosso áudio aí bonito, limpo e dentro da proporção que a gente precisa. Também tem essa função make-up aqui, que a gente pode ajustar, ou seja, ao longo do caminho a gente vai fazer 1 milhão de vezes ajustes assim, né? Cada fala, cada situação vai exigir um tratamento específico e a gente pode ser que no finalzão passou do limite, passou do ponto. Então, sempre há uma opção de fazer um ajuste caso a gente tenha passado do ponto. Então, cara, DaVinci é incrível. Acho que eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Vou continuar falando. DaVinci Resolve é incrível. Eu amo esse programa.
Ó, vamos fazer aqui um ganho. We came out of cryo, and Tá vendo? Se eu tivesse feito... Vamos voltar aqui. Se eu tivesse feito o nosso ratio aqui, talvez 8... Não, 6, né? 8 também já é demais. Vamos botar aqui 6 para 1. Talvez ele fique mais baixo. we've been trying to fix it. Até que bateu bem. Vamos lá. Vamos botar 10 para 1 aqui. Since it happened, the hyperlight core came Tá out of bom também. Tá vendo? Mas ele não tá chegando lá no 10 ainda. Vamos exagerar então. Vamos pro 20. a few days ago. We came out of cryo, and we've been trying to fix it. E ficou ótimo também. Mas a gente sempre consegue dar um ganho aqui, né? The hyperlight core came out a few days ago. E aí a gente realmente We came out está of cryo. explorando. Como o áudio é bom, não é o caso, mas acho que serviu o exemplo para vocês entenderem tudo que essa ferramenta faz e o alcance que a gente pode ter com ela. Então, mais uma vez aqui, We've been trying to fix it. Since it happened, the hyperlight core came out of passou uma beiradinha, então se quiser pode pôr 5, pode pôr 6, da forma que você achar melhor. Aqui a gente teve então uma compressão com sucesso. Eu acho que o resultado está excelente. Nosso som está limpo. Vamos fechar aqui e vamos partir para o próximo. Vamos voltar à nossa seleção aqui. Beleza, então assim, deixa eu tirar aqui essa seleção que foi feita. Aqui temos os nossos canais todos. E aí, galera? Volta aqui mais um pouquinho. Volta. Aí, vamos ter essa visualização completa aqui. Então, agora o que a gente vai criar? É necessário para a nossa organização que a gente comece a criar alguns buses, que eles chamam. Né? Nesse momento aqui, o nosso bus é o nosso main. Por que não está vindo? Que já está tudo aberto. É o nosso main, né? Então a gente tem um main, que ele é estéreo, ele tem 2 canais aqui. E o que são os buses? Vamos tentar trazer uma analogia aqui de encanamento. Eu tenho a música, eu tenho os efeitos, né? O drone também é um efeito, o MadLab também são os efeitos. A gente tem as vozes, a gente tem várias camadas separadas aqui e agora a gente pode começar a agrupar alguma delas. Isso a gente faz com os buses. Então, vamos lá, a gente pode vir no menu Fairlight, Bus Format, clica aqui, ele já vai trazer pra gente o que a gente tem de bus até agora. Então a gente tem esse main, que ele é estéreo, e traz 2 canais pra gente com tudo isso daí. Pra gente organizar, a gente vai criar mais algumas camadas, beleza? Então eu posso criar outra main, uma sub, uma auxiliar, multitracks. A gente vai começar com o main, então a gente vai ter o nosso main 2 aqui, e a gente vai renomear isso daqui para MIE, que significa Music and Effects. E aí, bom, nesse caso aqui, ele também vai ser estéreo. A gente vai mudar a cor dele para verde, verde normal. A gente vai criar mais 3 submains aqui, subbus. Então, 1, 2, 3. Essa primeira aqui, ela vai servir como diálogo. Então, a gente vai colocar como dial. Essa segunda, ela vai servir para a gente como SFX, Sound Effects. E essa terceira como música. No final das contas, o que a gente está fazendo é afunilar isso daqui dentro de outros tubos. Na verdade, a gente está comprimindo isso daqui dentro de outros tubos, pensando numa logística aí de encanamentos. Vamos trocar a cor também. O diálogo é mono, sempre mono, né? A não ser que você queira que ele seja estéreo e, enfim, você tem um microfone estéreo quando você está gravando. Isso já falei também em outras aulas. Acho que está todo mundo ligado. Mas o Sound Effects é estéreo e a música também é estéreo. Vamos só trocar agora as cores para a gente ter uma visão mais clara ali de quando a gente for trabalhar. Aqui pode pôr Purple e Navy. Beleza? Então criem aí para a gente seguir a nossa aula e assim que a gente der ok, a gente vai começar a ter a visualização deles aqui, ó. Então a gente tem o nosso main 2, né? A gente vai ter os nossos subs também. E rolando aqui, a gente vai ter a visualização deles aqui,
que é o que a gente vai começar a explicar agora, como que isso aqui está linkado uma coisa com a outra. Como a gente pode ver, está tudo assigned, né? Tá tudo linkado aqui, tá tudo direcionado para o nosso main one, nosso M1 aqui. Então, inclusive os subs. Se a gente tocar o áudio agora, vou pegar uma parte que já está falando bastante. Ada, identify the person in front of me. Então a gente consegue perceber que tudo está linkado no main one e a gente tocando, tudo sai, né? A gente pode vir aqui linkar pro 2 ou fazer alguma adequação track por track, caso a gente queira, mas existe uma outra forma de fazer que é um pouco melhor, que é essa ferramenta do Buzz Assign. Você tem uma visão mais clara das coisas. Então, a gente tem aqui os nossos buzzers, que era o main one, que a gente criou, o primeiro principal, o 2 e os subs, né? Nesse caso aqui, tá tudo linkado, ó. Available tracks. Todos estão linkados com o main one. Então, caso a gente toque, Are you sure? a gente vai ouvir todos. Eu posso vir aqui e aplicar essa função de unassign all, ou seja, desassociar todos. Então, se eu fizer isso daqui, eu acabei de desassociar. Você vê que apagou aqui, ó. Todos que estavam aqui marcados como o main one, eles apagaram, então não está associado a nada. E se a gente tocar, adivinha o que acontece? Não sai som nenhum, como vocês podem perceber. A gente até vê os meters aqui oscilando, mas o som não sai. É como se a gente tivesse desplugado o cabo, entre aspas. Vou dar um pause. O que a gente quer nesse primeiro momento aqui, então, é fazer o assign, né, o link aí dos nossos subs. Então, a gente vem aqui no nosso dial, que é o diálogo, né? Então, tudo que for diálogo, a gente vai incluir aqui dentro. Então, nesse caso, a gente quer a Emiliana, o Philip, o Ada Voice e o Room também. Seguindo, a gente vem para o Sound Effects. Então, tudo que for Sound Effects, a gente vai incluir também, nesse caso aqui, nesse bus. Então, PFX, MADLAB, tá vendo que só está aparecendo o MADLAB 1 aqui, porque o MADLAB 1 e o 2 se tornaram apenas um, conforme a gente fez agora no passado. Drone e Sound Effects e música, a gente vai alinhar, assign para música. Spacer e esses outros aqui são todos referências, então a gente não precisa se preocupar com eles neste momento. E para dar essa sequência aqui, a gente volta no nosso main, e lembrando que está tudo unassigned, apareceram o Dial, SFX e Music, que agora eles estão com o material, né, linkado a eles ali. Então, beleza. A gente vem aqui no Dial, SFX e Music e linka ele com o nosso M1 main. Clica aqui no Close, bota para tocar. Ada, how's that possible? Tá tudo tocando aqui, mas a gente precisa dessolar o Philip para que a gente consiga ouvir de fato. Don't explain this discrepancy. Então eu acho que até aqui deu para entender o que o buzz é e como ele funciona, né? É uma forma melhor da gente organizando track a track e caso seja necessário a gente vai abrindo e esmiuçando cada vez mais, porque como eu disse, é muito importante que tenha uma track específica para cada tratamento que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui no nosso Buzz Assign. E agora a gente vai setar o nosso M2. E aí você me pergunta qual que é a diferença do M1 para o M2. E o M2 ele tem música e sound effects. Diálogo não. Então agora se nós viermos aqui, a gente percebe que ele está linkado tanto com o main 1 quanto com o main 2. E a gente tem o level, né, para ajustar aqui, o que é muito mais fácil de fazer do que se a gente tivesse centenas, dezenas de trilhas aqui e ter que ajustar um por um. Aqui simplesmente eu posso ouvir a minha trilha de efeitos e ajustar o volume que eu preferir aqui, né, a altura que eu quiser, assim como a música, assim como o diálogo e etc.
E complementando também, ó, a gente percebe que nessa setinha a gente escolhe o que a gente vai ouvir. Eu posso ouvir o meu main, que está contemplando tudo, meu M&E, meu dial, meu sound effects, meu music. Só alterar aqui e a gente vai ouvindo isso um a um conforme a gente quer, ou todos juntos, caso a gente tenha setado assim no bus. Configuração dos nossos buses. Lembrando que esse volume aqui é o nosso volume agora como espectador, né? Não tem nada a ver com o volume que está saindo aqui na track na hora de exportar, é só para a gente utilizar enquanto a gente está mixando o som. E o Jim, ele dá uma diminuída, né? Caso a gente esteja tocando aqui, esteja muito alto, você quer dar uma suavizada no som, porque você acha que vai estourar e tal, você usa o Jim, que ele vai dar uma suavizada aqui no som. Beleza? Então é só para a gente ter uma noção básica agora do que são os buzzes, etc e tal, e vamos para a próxima etapa. Na próxima etapa agora, a gente vai trabalhar com uma nova timeline, porque a gente vai começar a mexer com a parte de automação. Quando você quer automatizar alguns processos que a gente vai fazer, e ele vai se estender ao longo da nossa mixagem, por assim dizer. Então, vamos vir aqui em Timelines, mais uma vez. Deixa eu esconder isso aqui um pouquinho, tá muito longo. Beleza? Vamos vir aqui em Timelines, a gente vai procurar a timeline por número 15. Automation Start. Uma vez que a gente abriu ela, pode fechar o Media Pool para ter um pouco mais de espaço. E, por enquanto, vamos deixar aqui assim. Vamos só dar uma ajustada na casa. Nesse momento a gente vai começar a mexer um pouquinho com essa faixa do MADLAB. Deixa eu fechar isso daqui porque não vai ser importante agora pra gente. Então vou aumentar isso daqui. Vamos prestar um pouquinho de atenção nessa faixa do MADLAB. Se as suas interfaces não tiver igual a essa daqui, provavelmente é porque você está numa versão diferente. Eu estou na versão 18.1, se eu não me engano. 18.6. Então é dessa forma que ele é mostrado. E aí clicando aqui, ó, a gente vai ter acesso a todas essas ferramentas. Se você tiver uma versão diferente, se tiver na versão 17, por exemplo, você não vai ter essas duas visualizações aqui. Você só vai ter um parecido com esse aqui, esse símbolozinho aqui, mas sem esse botãozinho de baixo. Vai ser só esse aqui. Vai fazer o mesmo efeito caso você clique aqui. Nós iremos trabalhar aqui com 3 exemplos, né, usando essa automação, mas apenas com essa track do MADLAB. Mas a primeira que a gente vai fazer é uma automação de levels, né? O que a gente vai colocar para criar? Primeiro eu tenho que encontrar o meu A6, tá vendo? A6 e A7. Lembra que eles se tornaram únicos, então não tenho a A7, só tenho o A6 valendo para os dois. Então uma vez que eu tenho ele aqui, eu posso... difícil segurar a setinha. Vai, meu jovem. Tá aparecendo aqueles negócios antigos que a gente recebia por e-mail, que você tinha que clicar em cima da parada para fechar e a setinha ficava pulando. Quem lembra disso? Nossa, entreguei minha idade feia aqui agora. Mas beleza. O A6 é o MADLAB, são os MADLABs, né? As duas tracks é o que a gente vai usar. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificá-la aqui. Então, basicamente o que será feito vai ser uma automação de nível. A gente vai começar a tocar e quando a gente começar a tocar, a gente vai fazer esse efeito e diminuindo o volume, assim que as falas forem acontecendo. Vou ativar o fader, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer esse ajuste de level. Bom, aqui nós no começo, né, da esquerda para a direita, a gente tem write e trim, que seria aqui no caso escrever e aparar, corrigir, que seja o trim. Dessa forma está configurada certa. A gente vai utilizar o write porque a gente vai começar a configurar a automação que a gente quer. Se a gente já tivesse configurado uma automação e quisesse modificá-la, aí nós utilizaríamos o trim. Em touch, a gente vai usar latch, que é justamente para a gente acompanhar esse movimento e quando a gente fizer algum movimento aqui com o nosso mouse ou se a gente tivesse uma mesa de som, etc e tal, ele responderia dessa maneira para a gente, né? E seguiria fazendo essa automação aí. E aqui em OnStop, a gente tem esses 3 modelos. O Hold
Tudo que a gente fizer aqui, utilizando esse mouse, etc e tal, quando a gente soltar, ele vai parar por ali. Se nós marcarmos o return, ele vai retornar para o que estava no início da automação. E esse event, ele vai simplesmente continuar seguindo a trilha até que tenha um próximo keyframe de automação ou alguma nova informação da automação ali já meio que ativada. Então, para esse caso, a gente vai manter mesmo em hold, né? E beleza, o fader já foi ativado, já está tudo setado direitinho aqui. No nosso mid-level track, vamos alterar para fader level, que a gente quer assistir isso daqui. Então, basta clicar nesse botãozinho aqui e aí vocês já percebem que tudo fica vermelho, né? Deixa eu voltar a minha agulha para cá e iniciar novamente aqui bem do comecinho. E percebam aqui do lado direito também, ó, que a gente está com level vermelho, né? Isso indica que nós estamos prontos para começar a gravar a automação que nós queremos fazer. Então vamos dar play aqui na nossa cena. Vamos clicar aqui, ó, e segurar até o momento que a gente for começar a fazer a automação. Quando ele começar a cruzar a sala, a gente começa a diminuir. Ó, agora vai abaixando. Ada, E agora eu posso soltar. identify the person in front of me. Ameliana Newton. Are you... Pausou, ele fica verdinho. Lembrando, muito importante, gente, estou usando uma ferramenta para tratar o áudio dessa aula. Então, se em algum momento algum desses sons não está aparecendo aqui no vídeo para você, ruído, etc e tal, propositalmente para que a minha voz fique melhor enquanto você está assistindo. Mas eu deduzo que você está assistindo essa aula fazendo junto comigo. Então, por esse motivo, caso você não escute aqui com o meu vídeo, você está ouvindo aí no passo a passo da aula que você está fazendo. Se assim for, comenta aqui embaixo e me diz se está rolando, se não está rolando. Qualquer dificuldade, qualquer pergunta, qualquer ajuda, manda nos comentários. E uma informação muito, muito importante. Muitas pessoas vêm falar comigo no Instagram, no privado, seja no meu pessoal ou no próprio do DaVinci Resolve Scalfone, para tirar dúvidas. Eu só tiro dúvidas aqui no canal do YouTube, nos comentários. Porque dessa forma, todas as pessoas elas vão ter acesso a essa pergunta. Então todo mundo pode ficar sabendo. Consultorias eu só faço a parte. Qualquer dúvida que vocês postarem, eu vou responder, desde que seja aqui nos comentários, beleza? Então vamos seguindo aqui. Então agora vamos ouvir o que a gente fez. Perfeito, né? A gente automatizou, a gente fez uma configuração aqui de automação. O segundo exemplo que a gente vai agora vai ser o PAN. Então a gente tem aqui o PAN e a gente vai trabalhar com essas duas partes, o Light Raft, o esquerdo e o direito, e o Front and Back, a parte da frente e a parte de trás. Beleza? Para isso vamos abrir aqui o nosso painel de PAM. Ele está aqui para baixo. Só rolar, vai aparecer o PAN aqui. Lembrando que se você não está vendo essas escritas, só vim aqui ativar Show Levels, mas né, você chegou aqui é porque você tá, né? Tá todo mundo seguindo. Beleza, 2 cliques, vamos abrir nosso painel de PAN aqui agora. Aqui basicamente o que a gente vai fazer é mudar a disposição enquanto ele caminha aqui, né? A gente quer trazer esse som para o lado em que ele está na imagem. Então, beleza. Para isso, vamos ativar aqui o nosso pan, tirar o nosso fader, porque a gente não vai utilizar ele agora. Em vez de usar hold, nós vamos usar event. E lat, continua, write, continua, porque a gente vai começar a cadastrar, né? Percebam que a gente tem já essa marquinha vermelha, que basicamente é o fim da nossa programação. Então, a gente vai basicamente programar o que está antes. Então, a gente pode se basear por esse ponto aqui para saber que é onde ele deve chegar e está estruturado.
Bora voltar aqui no nosso Fade Level, vamos mutar para Pen e vamos escolher a opção de Left Right, esquerda direita. Tô bugando já, galera. Muitas horas de aula. Deixa pelo menos um like nessa aula e me diz se gostou. Vamos usar essa configuração aqui. Na verdade, deixa eu voltar aqui para essa configuração. Quando a gente ativa essa função, ele começa a mostrar para a gente que, basicamente, a partir daqui é onde gravaremos, né? Então, a gente vai utilizar essa função de pencil aqui e vai marcar esse ponto bem aqui para a gente começar a fazer as nossas configurações. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o front and back. Pega essa ferramenta também do pencil e clica aqui. Então, basicamente, nós setamos que esse ponto, tanto para o front and back e para o left and right, a gente tem essa automação aqui, nesse momento, no meio. Então, basicamente, é para onde a gente quer que volte essa automação. E vamos começar, então. Vou voltar o nosso marcador aqui para o começo. Vou voltar aqui o nosso pen para o left and right. Left and right. Digita aí, Scalfone tá batendo biela, que minha cabeça tá maluca já. Só pra gente certificar aqui, ó, ativando o pencil, a gente vê que nossa marcação tá aqui e o nosso front and back também, nossa marcação tá aqui. Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é automatizar isso na mão. É o que a gente justamente vai fazer. Então, a gente vai seguir a respiração dele conforme ele aparece na tela. Nesse momento, ele está aparecendo aqui na esquerda, bem no cantinho, certo? Então, vou fazer e depois eu falo para ver se esse som aparece para vocês aí, mesmo com o tratamento de áudio que eu vou fazer no pós-produção aqui. Pausei, né? Eu mantive aqui na esquerda porque é onde ele se encontra no quadro. Como eu já tinha dito antes, como eles estavam olhando para a esquerda, foi onde eu posicionei para onde ele deveria estar, porque os personagens estão aqui na direita, olhando para a pessoa que está lá no respirador. E aí percebam aqui, ó, que quando eu soltei e pausei, ele automaticamente já fez a curva para voltar para onde ele tem que voltar. E é onde ele vai ficar conforme a gente programou a partir dali. Beleza, então vamos ouvir aqui para ver como é que ficou, acompanhar se está tudo certinho. Aparentemente funciona normal, nosso controle está excelente. O que a gente vai trabalhar um pouquinho agora é com um plugin, então a gente vai desativar o PAN, vai ativar plugin e a gente vai usar um plugin de eco, né, para dar um efeito de eco aí, não muito, mas como ele está se distanciando do cara da maca na sala, é importante que a gente sinta que ele está ficando cada vez mais distante daquele som que está sendo emitido. E o eco ajuda nessa ambientação. Então vamos adicionar aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Cadê? Volte. Beleza. Cadê os nossos effects? Cadê o A6? Tá aqui. Então, vou selecionar, a gente vem em Delay, Fairlight Effects e Echo. E Echo Qua. Aqui estamos. Aqui então a gente vai setar para Loud Hall. Então ele vai dar um efeito aí de sala grande, reverberando bastante. E a gente vai dosar com esse Dry Wet aqui. Né? Quando ele estiver perto, Dry. Quando ele estiver longe, Wet. Só tocar aqui para vocês verem o efeito que ambientou até agora com o eco. Tá vendo? Como aqui tá perto, vamos colocar em Dry para a gente ver. E na parte que estiver longe, Wet.
Ada. Reverberando bem mais, né? Beleza, vamos fazer isso aqui se tornar automático, como a gente fez com os outros, porque é isso que nós queremos. Deixa eu ajustar ele de volta aqui. E lá vamos nós. Vamos selecionar o plugin aqui agora, né? Nessa parte da... Como a gente já setou esse plugin de eco aqui na A6, então ele aparece aqui pra gente, nos plugins como adicionados. E a gente vai configurar para Dry Wet. Só que para começar, a gente vai começar com ele em Dry. Lembra que aqui a cena está bem perto, bem em cima, então a gente quer ele sem reverberar muito. E quando estiver longe, a gente vai setar para mais perto do Wet. Para começar, vamos começar com o Dry. Então aqui vamos fazer que nem fizemos nas vezes passadas. Certificamos já que estamos no começo da cena. Eu vou colocar para gravar e enquanto a cena vai se movimentando, eu vou dosando aqui o Dry Wet. Vai chegar uma parte em que ele vai se distanciar, eu vou colocar ele mais para perto do Wet. Ele vai aparecer num primeiro plano mais perto da câmera, então eu tenho que voltar para o Dry. E depois, né, à medida que o Philip for se afastando dele, a gente vai dosando novamente para Wet. Essa linha vermelha aqui, no caso, é a linha que vai se movimentar conforme a gente for configurando essa opção de Dry Wet. For fazendo. Vamos falar de brasileirices, né? Então, beleza, vamos lá. Bora. Já estamos certinho. Lembra de marcar essa configuração para ele começar a gravar. Right, certinho. E vamos nessa. E pausei. Então percebam mais uma vez que nós temos aqui a nossa automação. Começa bem dry, vai mudando para o wet. Quando ele aparece no primeiro plano, ele volta para o dry. E à medida que o Philip vai se afastando, ele volta para mais perto do wet. Então é isso. Vocês viram como que essas três automações deram uma vida diferente aí para essa cena. Ficou muito melhor. Tenho certeza que todo mundo achou isso. E beleza, vamos seguindo em frente aqui, já caminhando para o nosso final dessa aula aí. Beleza, vamos voltar mais uma vez aqui no nosso Workspace, dar um Reset UI Layout. Vamos para o Media Pool e agora a gente vai pegar a Timeline 16. Deixa eu pôr no modo lista aqui que fica mais fácil de achar. A gente vai entrar com essa aqui, ó, 16 Bus Tracks Example. 2 cliques para a gente ativá-la e arrumar mais um espaço novamente. Nessa timeline a gente pode ter uma visão melhor, né, de tudo que tá rolando aqui com as nossas automações. Ó. Deixa eu aumentar, percebam que aqui embaixo também a gente tem. Se a gente abrir o index, a gente tem todas essas informações além aqui das nossas automações, tudo certinho, bonitinho, tal. Mas deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, beleza. E se por algum motivo a gente estiver editando e quiser mexer com essa track aqui que foi automatizada por algum momento. É muito interessante que, uma vez que a gente fez uma automação, a gente não queira perdê-la. Então, para isso, quando a gente vai movimentar esse arquivo, é necessário que a gente tenha certeza que essa opção aqui está ligada. Se chama Automation Follows Edit. Nesse momento ela está ligada, porque ela está branquinha. Se eu clicar aqui, ela está desligada, ela desativa. E desativada, se a gente mexe com o nosso arquivo, perceba que a automação ficou lá. Então vou dar um comando dizer para voltar, ativar ela novamente e caso eu queira alterar, basta movimentar que a automação vai seguir junto com ela, seja lá onde eu coloque esse arquivo. Beleza? Acho que eu voltei demais aqui. Então, lembrem dessa função, pelo amor de Deus. E um exemplo final, digamos que isso aqui seja um começo de uma cena e você quer colocar uma prévia, enfim, digamos que você queira movimentar o grupo inteiro aqui, ó, e também movimentar a automação que nós fizemos. Então,
Muito importante, mais uma vez, lembrar disso daqui, né? A gente pode movimentar por tracks, então se você der um Command A para selecionar todo mundo, Ctrl A, e Command X, Ctrl X, ele vai recortar. A gente consegue vir aqui no nosso timecode, e assim como a gente já aprendeu nas outras aulas, digitar tipo 10:00, para ele andar 10 segundos, né? Que aqui são horas, minutos, segundos e frames. Então eu quero que ele ande 10 minutos. Na verdade, preciso de um mais aqui, né? Plus 10:00 e dou um Enter. Ele consegue andar os 10 segundos que eu estipulei que ele andasse. E aí dou um Command V, ele cola de novo. Então digamos que você vai ter uma abertura, uma entrada ou alguma informação que você queira colocar aqui, basta inserir antes de a cena começar. Outra ferramenta muito útil também é a Loudness Tool. A gente só consegue ver ela aqui quando a nossa automação está ligada. Se ela não estiver ligada, a gente não vai conseguir ver. Ela é responsável por mostrar esses gráficos aqui pra gente, esses levels, e a gente consegue ir assistindo, visualizando um gráfico que ela vai desenhando aqui pra gente saber como é que tá a nossa tonalidade, se precisa de ajuste ou não, e também vai trazendo pra gente nesse level aqui. Ela sempre vai estar aqui no main, então a gente vai ter que puxar e arrastar para cá, ó, Loudness History. Se a gente desativar, ela não aparece mais, então a gente precisa estar com ele ativo aqui e a gente ativa ele e bota para tocar. Quando houver som, ele vai começar a desenhar. Nesse caso aqui está vazio, vou startar daqui. Percebam aqui, ó. E ao mesmo tempo aqui ele vai desenhando pra gente o gráfico, pra gente saber em que nível que tá a qualidade desse som que a gente está reproduzindo. Muito interessante, né? Então, lembre-se disso também, é uma ferramenta muito útil. Vou desativá-la aqui e voltar para cá. Então agora já vamos falar aí da nossa fase final, que é a entrega. Para isso a gente vai precisar abrir a nossa próxima timeline, que é essa Mix for Stem Start. Então dá 2 cliques aí para ela carregar. Arruma um espacinho melhor aqui de novo. Puxa isso um pouquinho para cá. E acerta a altura aqui. Então lembrando também, gente, quando a gente quer fazer a exportação apenas de um áudio separado ou áudio junto, etc e tal, e caso esse áudio ele tenha, né, uma automação realizada, lembre-se sempre de ter essa função ativa. Caso não esteja ativa, a gente pode perder essa configuração que foi feita aí, foi criada. E caminhando para o nosso bounce, que na verdade é uma forma de dizer o que desse áudio que eu vou exportar, se vai ser somente o diálogo, se vai ser alguma coisa junto, etc e tal. Vamos seguindo aqui. Existem opções de tocar, como eu mostrei a vocês aqui, separado alguma delas, ou a gente pode vir aqui no menu Timeline e usar essa opção de Bounce Mix to Track. Nessa opção, ele vai abrir para a gente essas outras configurações e a gente vai decidir o que a gente quer fazer, de que maneira a gente quer destinar esse bounce, né, para na hora que a gente for realizar essa exportação. Beleza, o main a gente vai colocar aqui nesse caso como new track e qual outra? O sub1 também como new track. Então a gente vai configurar essas duas aqui, clicar em OK, ele começa a renderizar para a gente aí essas duas opções numa new track, para que a gente exporte isso depois da maneira que a gente preferir. Como vocês podem perceber, foram criadas aqui. Então vamos ouvir elas aqui, puxar mais para cá, aumenta aqui a qualidade da paradinha. Então beleza, a gente tem um estéreo e uma mono, né? Os nossos efeitinhos ali e o nosso diálogo. Então vamos ouvir, vou dar uma solada. Identify the person in front of me. Emiliana Newton. Are you sure? E o nosso áudio aqui do diálogo. Yes. Ada, identify the person I'm speaking with. Beleza?
E aí, vindo aqui no nosso Media Pool, a gente percebe que eles foram criados aqui pra gente, na nossa timelinezinha. Então a gente vai ter aqui o diálogo e o nosso stereo mix, né, que está mixando aí as vozes e diálogo com os nossos efeitos. A gente pode clicar 2 vezes, renomear, fazer o que a gente quiser. A gente pode clicar com o botão direito e exportar a partir daqui também, inclusive isso é uma pergunta que cai nas provas de DaVinci Resolve. Ou a gente simplesmente pode fazer da forma mais comum que existe, que é direto aqui na página do Delivery Page. Então, para esse exemplo, vamos voltar ali e abrir a nossa última timeline, para a gente fechar essa aula com chave de ouro aqui. Vamos para a timeline 18, Finishing Start. 2 cliques para ela carregar, faz um espacinho aqui e vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Então aqui a gente vai ter algumas tracks como Stereo Mix, VFX Stem, Sound Effects Stem, Mix Stem, e aqui embaixo a gente tem 6 arquivos, 2, 3, 4, 5, 6 arquivos, que a gente vai solar eles, e eles fazem parte dos efeitos do canal de som 5.1. A gente vai ouvi-los, mas antes a gente pode vir aqui e mudar o main, que está tocando, no caso, todo mundo aqui só para o canal 5.1, né? E eu quero que vocês percebam aqui agora, nessa parte do Control Room, todos esses efeitos saindo aqui. Então fica fácil de identificar que ele tem vários canais, mas só está saindo nesse. Por quê? Porque tudo isso daqui é mono, pessoal. Então a gente consegue inclusive ver tudo mono e está tudo no centro. Então a gente consegue verificar por aqui, ó. Lembra da aulinha que a gente fez? Então a gente tem todos os efeitos como mono e todos esses efeitos bem centralizados ali, né, em frente ao espectador. Então, para a gente corrigir isso daqui, a gente pode corrigir manualmente um por um, ou a gente pode linkar isso aqui como um grupo, da mesma forma que a gente fez no começo da aula. Né? Poderíamos selecioná-los todos aqui, ou vir aqui no Fairlight, Link Group, e aí eles vão aparecer para a gente aqui. Vai perguntar qual que a gente quer todos. Né? E aqui embaixo em 5.1 filme ou 5.1, no caso são áudios, a gente vai escolher 5.1. Aí a gente já pode fechar ele aqui e visualizar que eles estão todos aqui agora pra gente, bem posicionados. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho mais pra cá. Não. Beleza. Mas vamos verificar aqui com esse espaço que nos restou, como eles foram dispostos agora. Ó. Então a gente tem uma outra disposição de todos eles, né? E fazendo assim, ó, puxando ele um pouquinho para baixo, ele vai começar a aparecer pra gente, porque o espaço está pequeno. Os nossos canais, então tem left, right, central, left surrender and right surrender. Left surrender, right surrender, vai ser esse último aqui, LFA. Also. Esse LFA, acho que ele não está aparecendo, deixa eu dar uma olhada aqui. LFA não, LFE, mas aí a gente consegue vir aqui e ligar o boom, né? Então a gente clica aqui no boom, coloca ele para tocar e pronto. Agora está todo mundo já configurado. Vamos só puxar ele para cá. Pronto. Então agora está tudo pronto para a gente exportar, exceto que eles estão todos linkados e a gente quer eles separados. Então o que a gente faz? Vamos tirar o solo deles aqui todos. Vamos voltar no Fairlight, no Link Groups e vamos deslinká-los. Clica aqui, vem Unlink e pronto. Eles estão deslinkados. Nesse momento, você pode vir aqui e visualizar que tudo se manteve conforme a gente quis que tivesse sido organizado. Então a gente tem o nosso direito, centro, centro boom, esquerdo e blau. Podemos seguir aqui com a nossa vidinha e correr para outra página para exportar. Se a gente tocar ele aqui, ó, Identify the person in front of me. olha o Central Room. Emiliana Newton. Todos os 5.1 canais tocando. Yes. E aqui Ada, também. identify the person I'm speaking with. Philip Maida. Beleza? Esquerda, direita, centro, centro, boom.
esquerda atrás e direita atrás. Cabeça tá bugando, estamos chegando no final. Senão eu não consigo entregar essa aula, gente. Ai, o Fairlight ele dá muitos nós na minha cabeça. Mas me diz aí se você tá gostando, deixa um comentário, deixa um like, compartilha esse vídeo aí com todo mundo que você puder, porque essa é a melhor forma que você pode agradecer. Existem outras também, se você quiser doar para o canal, tem uns links aqui embaixo, tem camisas para você comprar e dar um suporte ao canal. Estou planejando liberar a minha aula, o meu curso oficial agora em abril. Vamos ver se eu consigo entregar o Fairlight antes de lá. E a partir dali eu vou ter um curso com muitas surpresas. Fica ligado que tem coisa boa vindo aí. Se você tá afim de comprar um curso meu, digita aqui embaixo, fala o que você quer, porque eu tô criando ele e ele vai ser o curso mais completo que o mercado já entregou. Então agora sim, bora para nossa página Deliver e vamos finalizar essa aula. Bom, aqui é uma área já muito conhecida por todo mundo, porque praticamente em todas as etapas a gente passou por elas. Lembrando que aqui em cima a gente pode vir e selecionar apenas áudio, caso a gente queira, que a gente pode escolher se a gente vai exportar esse áudio inteiro com todas as tracks juntas ou separadas. Mas nesse primeiro momentinho aqui, né, a gente vai usar esse Custom Export e vai definir exatamente o que a gente quer aqui dentro, porque a gente pode. Então, é uma edição customizada, a gente vai customizar para o jeito que a gente quer. Vamos trocar esse nome aqui para Hyperlight Final. E achei que pela primeira vez eu não tinha errado, mas coloquei tudo em caixa alta. Sempre que eu vou digitar, alguma coisa acontece, beleza, está corrigido. Browse, você escolhe onde você quer colocar, onde você preferir no seu computador. Então, rapidamente passando aqui, porque todo mundo já está ligado e também é só ler, né? A gente tem single clip ou individual clips, ou você vai ter um clipe com tudo dentro, ou você vai ter vários clips separados de cada coisa que você está usando. Aqui a gente poderia ter a opção de export vídeo, mas sinceramente não vou mexer nisso aqui porque não faz sentido agora. Se nós viermos aqui em áudio, a gente tem várias outras configurações que a gente pode fazer. Uma das mais principais aqui é o Output Tracks. Então a gente está exportando o main, que está vindo todo mundo. Poderia ser o 5.1, poderia ser a timeline, ou poderia ser todo mundo, né? Que a gente criou ali e está querendo ela. E basicamente depois, gente, escolhe a definição que você quer, vê o que atende o seu projeto, clica em Add to Render Queue, Write on Local Select, please ensure Select Location, Write Permissions, Enable. Será que ele está falando que eu não posso? Beleza, vou colocar aqui nos meus downloads então. Pronto. E assim a gente termina essa aula. Espero muito que vocês tenham gostado dela e um abraço. Te vejo na próxima. Deixem seus comentários e compartilhem o canal.